Opa, tudo bem? Será que vai chover dividendo aí na sua conta, vindo das ações da Bolsa de Valores? Eu preparei aqui um estudo para compartilhar contigo, é urgente, tá? A gente vai falar sobre isso, inclusive nesse estudo que eu preparei a gente vai fazer uma simulação aqui de ganhos de pelo menos R$ 500 por mês com ações de Petrobras, Banco do Brasil Seguridade e também com a Vale, beleza? Então eu já compartilho logo a minha tela aqui, porque a urgência, pessoal, vem disso daqui, ó, dividendos. 20 empresas com chance de fazer grandes pagamentos antes da tributação. Pessoal, eu vou mostrar essa lista aqui e explicar para vocês, mas qual é o grande ponto? Já compartilho essa outra informação aqui também. Por exemplo, a Vale, né, que é uma das maiores empresas do Brasil, deve anunciar dividendos extraordinários nos próximos dias. O que são dividendos extraordinários? São aqueles que fogem do padrão, né? Então, os ordinários são aquele que a gente já espera, o extraordinário é aquele que é mais do que a gente previa. Por que isso? Essa matéria aqui já nos explica. Taxação de dividendos para o ano que vem. Galera, o que aconteceu? Né, o governo federal, né, então, ó, se aprovada, já foi aprovada, tá, em vigor a partir de 2026, atingindo investidores que recebem mais de R$ 50 mil por mês de dividendos. Qual é a lógica aqui? Tá? Teve aquela isenção, né, do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês. Em compensação, quem receber mais que R$ 50 mil por mês de uma mesma empresa, de um mesmo CNPJ, vai ter uma tributação. Inclusive, se você receber mais do que R$ 50 mil de dividendo de uma empresa. Né? Então, os grandes investidores, por exemplo, o Barsi, vai ter alguma coisa taxada. Né? Obviamente, os investidores comuns, né, para ter 50 mil de dividendos de apenas uma empresa, é muito difícil. Né? Você teria que ter muito dinheiro investido em uma só ação. Né? E, obviamente, você pode diversificar em várias. Mesmo que você ganhe R$ 50 mil por mês de dividendos, se for de duas empresas diferentes, você já não seria tributado, tá? Se você receber 20 mil de uma, 20 mil de outra e 20 mil de outra, totalizando 60, não teria essa tributação. Mas qual é o ponto que eu trago aqui nesse vídeo? É que por causa dessa mudança na lei para 2026, algumas ações, algumas empresas podem antecipar, né, o pagamento de dividendos, como é essa notícia que eu coloquei aqui, talvez, né, a Vale faça isso, né, está sendo muito esperado no mercado esse tempo. Então, acionistas de Vale 3 poderiam receber mais dinheiro do que o previsto, mais rápido, né, nesse momento aqui. Né, e essa matéria que eu compartilhei aqui com vocês anteriormente é um estudo, né, que o BTG fez, mostrando que algumas empresas que tenham lucros ou reserva de lucros podem antecipar esse pagamento. Né? Então, como que funciona a lógica aqui, pessoal? O que é o dividendo? O dividendo é o lucro que essa empresa tem e ela divide com os acionistas. Sendo o acionista a pessoa que tem uma ação dessa empresa, que de repente custou 10 ou 20 reais, ou mesmo um acionista majoritário, né, que tenha muito dinheiro nessa empresa. Então, a empresa teve lucro, ela divide com os acionistas em forma de dividendos. Então, esse estudo aqui, ó, vou até colocar na tela de novo, ó, as 20 empresas com maior probabilidade de fazer grandes pagamentos, inclusive pagamentos extraordinários, são aquelas empresas que estão com lucro, né? Tem reserva de caixa na sua empresa. E eu achei alguns pontos interessantes aqui, por exemplo, muitas empresas do setor imobiliário, né? 4 delas, Exetec, Direcional, Cyrela e Alave. 4 empresas do setor de utilities aqui, energia elétrica, né? A gente sabe que realmente um dos melhores setores pensando em dividendos. Telecomunicações também, né? A gente tem aqui a FIC, a Intelbras, a TIM. Mineração, né? Inclusive, mineração aqui, a Goal, né? Que é a Gerdau, com a maior possibilidade aqui, a maior probabilidade de pagamentos extraordinários. Temos um pouco aqui a Rani, de papel e celulose, alimentos e bebidas pela Ambev, a Pomo, 4 bens de capital, C&A, varejo, a Blau, farmacêutica e a Petrorecôncavo de petróleo e gás. Tá? Então, essa aqui é uma ideia do possível dividendo extraordinário que deve acontecer, tá? Em várias empresas, mas é óbvio, pessoal, que a gente também não vai tomar todas as nossas decisões de investimento, né, pensando em alguma coisa momentânea. Né? Isso daqui
é um dividendo extraordinário mesmo, mas eu gosto de fazer sempre as nossas análises, principalmente quando a gente fala de ações, num período maior, né? Eu gosto sempre de olhar o dividend yield médio dos últimos 5 anos, tá? E aí eu vou já começar a compartilhar aqui na tela, antes de fazer as contas para vocês, com esse gráfico aqui, que na minha opinião esse gráfico aqui, ele diz muito, presta muita atenção, tá? Essa linha azul é o índice das melhores ações pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, contra essa linha amarela, que é o Ibovespa, que são as maiores ações da Bolsa. Então veja que num período de 5 anos, o índice de dividendos bateu e muito o Ibovespa. O que isso aqui nos traz de lição? Pelo menos é a minha opinião. Quando eu penso em ações aqui no Brasil, eu penso muito nas ações boas pagadoras de dividendos. Para mim é prioridade, porque são empresas que provavelmente já são líderes dos seus setores, têm muito caixa, né, tem esse fluxo de receita muito correto ali, né, muito previsível, então são empresas mais sólidas, tá? O Brasil é um país emergente, muito volátil, tem questões políticas, então eu gosto sempre de olhar para essas melhores ações pagadoras de dividendos. E quando a gente olha esse período de 5 anos aqui, isso é corroborado, certo? Eu gosto muito de ações de dividendos e aí, né, como eu falei, vamos começar a fazer as contas aqui de quanto dinheiro você precisaria ter para R$ 500 por mês, por exemplo, e quais são as melhores ações, olhando uma janela de 5 anos desse dividend yield médio. Vamos lá, vamos começar a colocar essas contas na tela. E obviamente, pessoal, quando a gente começa a fazer uma análise, a gente tende a procurar um ranking, né? Ranking de ativos. E aí eu já coloco assim um grande cuidado, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui os maiores dividend yield em ações, veja, as primeiras colocadas aqui a gente praticamente não conhece, né? Vou até clicar aqui, ó, MOAR3, quem é Monteiro Aranha, né? Tá pagando um dividend yield super alto, mas olha o que aconteceu com a cotação dessa empresa aqui, é algum fator fora do comum, né? Não dá para a gente olhar só o dividend yield e achar que a gente vai ganhar muita coisa, olha só. Monteiro Aranha é uma holding brasileira com atuação diversificada no setor financeiro, papel e celulose, petroquímico imobiliário, enfim. Não é o tipo de coisa que eu gosto, assim, nem investir numa empresa que eu não conheço e muito menos fazer um ranking simplesmente do maior dividend yield para o menor, porque a gente pode estar pegando algumas coisas ali que são extraordinárias, fora do comum e às vezes até uma armadilha, tá? Eu prefiro as coisas mais previsíveis. E aí eu até gosto sempre de olhar as maiores empresas, maiores em valor de mercado. Se desse para juntar essas duas colunas, para mim seria o melhor. E é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer agora, ó. Ver os rankings. Porque quando eu coloco aqui, eu posso selecionar, por exemplo, ó, maior dividend yield, o dividend yield médio de 5 anos e o valor de mercado. Se eu fosse colocar só pelo valor de mercado, primeiro lugar, Petrobras. É uma empresa, maior empresa brasileira nesse momento, 428 bilhões de reais é o quanto vale a Petrobras. Não é pouca coisa. Inclusive, se a gente clicar aqui para ver um pouquinho do histórico da Petrobras, tenho certeza que seus investidores aí, num período de 10 anos, não se arrependem nada, né? Vamos ver quanto que isso aqui valorizou. 1.400% em 10 anos. Muita coisa, né? Em um ano, como que está a situação? Não está tão boa assim, né? Embora esteja com um dividend yield bem alto, de 16%, contando tanto a desvalorização da ação mais o dividendo, ficou negativo aqui, né? O investidor que aplicou R$ 1.000 hoje teria 951. As ações são assim mesmo, né? São voláteis, não adianta a gente olhar só para uma métrica ou colocar todo o dinheiro em apenas uma. Vamos voltar aqui para a nossa tabela, ok? Então, só valor de mercado a gente veria que a Petrobras está com um nível muito alto, né? Mas deixa eu colocar aqui o dividend yield médio dos últimos 5 anos, e aí a gente vai começar a ver algumas coisas interessantes, né? Tem aquelas empresas fora da curva, que talvez são mais desconhecidas mesmo, mas, por exemplo, Petrobras, nos últimos 5 anos, o dividend yield médio de 25%. Isso aqui é maravilhoso, né? Só que não dá para a gente esperar que isso continue. É muito mais provável a gente ver alguma coisa em torno de 10% como a Taesa, 10,8% como a CEMIG, né? 10,2% na verdade, 10,8% é a Copasa. E se a gente seguir aqui, a gente vai ver algumas bem famosas também, como por exemplo a BB Seguridade, 7,5%, sendo que o dividend yield atual é 12,15%, ou mesmo a Vale 3 aqui para cima, ó, vamos lá.
um dividend yield médio de 9,55, embora atualmente seja 6,83. Então, pessoal, vamos começar a colocar essas contas aqui nas planilhas, porque é o seguinte, o dividend yield está mostrando um cenário de 12 meses, da data de hoje até 12 meses para trás. O dividend yield médio está pegando 5 anos para trás, ok? Eu gosto sempre de usar mais esse número médio de 5 anos porque talvez seja um pouco mais previsível. Vamos começar aqui então com as ações da Vale, que já estão aqui na tela. Deixa eu clicar aqui então em Vale 3 e a gente vai começar a fazer as contas, tá bom? O que a gente precisa saber? Esse dividend yield atual, 6,38%, né? Eu vou colocar aqui na nossa planilha para a gente ver. Porque qual que é a lógica que a gente quer aqui? A gente quer R$500 por mês, certo? Mas quando a gente fala de ações, a gente não pode pensar mensalmente, a gente tem que pensar anualmente, por isso eu vou colocar vezes 12. Uma pessoa que quer R$500 por mês é equivalente a uma pessoa que tenha R$6.000 por mês, R$6.000 por ano, tá? Por quê? Ações, né, dividendos das ações não são mensais iguais fundos imobiliários, por exemplo. Porque uma ação, né, uma empresa, ela pode decidir pagar os dividendos uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, 4 vezes por ano, enfim, isso varia muito. Então sempre pense no dividend yield anual, tá bom? Então vamos lá, R$6.000 é o quanto a gente quer ganhar, certo? O dividend yield então está 6,83. Qual a cotação de uma ação da Petrobras hoje, ou da Vale 3 hoje? 66,35. Vou colocar aqui também, a gente já chega à conclusão. Para essa pessoa ter R$500 por mês ou R$6.000 por ano, ela teria que ter investido ou teria que investir nesse momento aqui algo em torno de R$87.000, tá? E se a gente voltar aqui e pegar o histórico de 5 anos, né, como a gente falou agora há pouco, a gente tem um dividend yield maior, né, de 9,55%, que é plausível de pensar que isso pode acontecer, né? Nesse caso, esse valor, o patrimônio investido já cai para R$62.827. Vamos olhar aqui as ações de BB Seguridade, BBSE3, tá? Então a gente tem um dividend yield de 7,5% em 5 anos. Vou colocar aqui, né? Colocando em percentual. E agora a gente vai pegar a cotação, né? Então, R$ 34,49 é o quanto custa para comprar uma ação de BB Seguridade hoje. Então a gente chega aqui à conclusão que essa pessoa precisaria ter algo em torno de R$80.000 para ter essa renda passiva de 500 por mês. E se a gente fosse pegar só o dividend yield atual, né, se, por exemplo, ao invés de 7,5, que é um valor médio em 5 anos, se continuar 12,5 pelos próximos anos, quanto seria? Né? R$49.000 de patrimônio. Então veja, esse número ele varia muito, tá? A gente não pode colocar ferro e fogo, mas você já tem uma grande ideia de qual é o patrimônio que você tem que ter para um dividend yield médio, você receber essa renda passiva de, por exemplo, R$6.000 por ano ou R$500 por mês. Agora, a gente já volta aqui na tela para as ações de Petrobras. Olha que maluquice, 25,73% de dividendo médio, né? Isso aqui é muita coisa, tá? Só para você ter uma ideia de qual seria o impacto, né, nessa nosso estudo, nessa nossa projeção aqui, ó, colocando a cotação na tela para a gente ver. Olha só precisaria de R$23.000 de patrimônio, né, investindo em Petrobras para ganhar esses 500 por mês. Mas como eu disse, muito provavelmente esse valor aqui de 25 foi algo fora da curva, não deve se repetir. É muito mais provável pensar algo em torno de 8% ao ano, talvez 10% ao ano, como eu mostrei aqui alguma das ações anteriores, tá bom? Então, pessoal, já se inscrevam aqui no canal Lucro FC, assistam esses outros vídeos que a gente separou para você também, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.